Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Vamos conversar sobre o processo de adoção de crianças com o psicólogo Walter Gomes, que é o chefe da seção de adoção da primeira vara de infância do Distrito Federal, e com o senhor Eloy Ferreira de Araújo, presidente da Fundação Palmares. Eu vou começar pedindo ao Dr. Walter para dar um panorama sobre o setor da adoção no Brasil. Veja, nós temos hoje números bastante impactantes no que diz respeito a crianças e adolescentes disponibilizados para adoção. Temos no total 5.000 crianças e adolescentes, sendo que grande parte dessas crianças e adolescentes fazem parte de grupos de irmãos, são portadores da cor negra e apresentam problemas de saúde. E essas características acabam se transformando num grande empecilho a que eles sejam acolhidos através do Instituto da Adoção. Por quê? Porque cerca de 31.000 famílias habilitadas para adoção em todo o território nacional ainda insistem em acolher o chamado perfil clássico, qual seja, uma criança de 0 a no máximo 1 ano, em perfeito estado de saúde, de cor branca e sem irmãos. Portanto, as características presentes no perfil desejado pela família que quer adotar diverge absolutamente das características das crianças e adolescentes hoje disponibilizados. Vou dar um exemplo muito mais certeiro. Aqui no DF nós temos 168 crianças e adolescentes cadastrados para adoção. Desse total, apenas 10 são de cor branca. O restante, 158 crianças e adolescentes, ou são morenas escuras ou brancas, ou crianças de cor negra. E a grande verdade é que a partir do momento que a criança envelhece numa instituição de acolhimento e tem cor negra e faz parte de grupos de irmãos, a realidade é de que dificilmente tais crianças serão acolhidas em adoção. Ou seja, são crianças e adolescentes fadados a permanecerem num contexto institucional privados da total possibilidade de inserção em família substituta. Eloy, como é que vocês da Fundação Palmares veem esse problema? Como é que vocês estão enfrentando esse problema? Os números são fortes e são duros e são doídos, porque leva a gente a refletir que a população negra ainda enfrenta em todas as áreas uma forte desigualdade. O país foi assentado no seu crescimento, na sua história, na desigualdade racial e na desigualdade social. E esses números eles apontam nessa direção, porque eles mostram que a preferência, por que essa preferência? Se o sentimento do amor, do acolhimento, é um sentimento que é superior, e ele vai se dar na medida que haja o abrigo da família, né? Então, é um número muito forte, muito existe há muito tempo, Walter? Historicamente, essa é a tendência no nosso contexto nacional. O acolhimento de crianças em perfeito estado de saúde, sem irmãos e de cor branca. Nós percebemos que o perfil ainda é vazado pelo preconceito. É um perfil excludente. O que nós temos que fazer? Através de campanhas, sensibilizar a sociedade a fazer uma releitura das suas preferências. E a questão da idade também interfere muito. As pessoas querem adotar, mas normalmente recém-nascidos. Recém-nascido. Até porque existe o preconceito de que a criança de faixa etária mais avançada já apresenta uma personalidade formada, comportamentos já instituídos e talvez apresentem dificuldades de adaptação em um novo contexto familiar. É desafiante. Agora, é bem verdade, a adoção deveria ser um instituto conduzido pelo princípio do acolhimento incondicional. Porque muitas vezes as exigências são de caráter caprichoso. Nós temos famílias que querem acolher crianças com cor azul, tem que ter olhos azuis. Se não tiver essa característica, essas famílias recuam e informam que não desejam acolher. Então, são exigências que não correspondem ao princípio da razoabilidade da adoção. Agora, ao me preparar para essa nossa conversa, eu entrei lá no site da Fundação Palmares e tal, e vi também comentários de pessoas negras que gostariam de adotar crianças negras e se queixando das dificuldades do processo de adoção. Quer dizer, eu também detetei que há pelo menos alguns casos,
devem ser minoritários, digamos assim, nesse contexto geral, mas também de pessoas negras querendo adotar crianças negras e se queixando da burocracia. Mas eu tenho a impressão que o Dr. Walter, quando ele está acentuando, é que, por exemplo, só a Fundação Cultural Palmares ela foi constituída em 1988, no ano do centenário da abolição. E ela foi constituída para poder trabalhar os aspectos culturais de combater o racismo, combater o preconceito. O que o Dr. Walter acentua é que o Instituto da Adoção, que eu percebo, tem que ser aquele do abrigo, do acolhimento, e que isso não se demonstra, porque acabou-se por construir algum paradigma, aspas, nisso, é que dá conta do seguinte: o negro não é bom porque não tem um olho azul. Então, é como se a sociedade se visse com o aspecto seguinte: nós somos europeizados, eurodescendentes, e, por conseguinte, não vamos buscar aqueles que são descendentes de escravos. Eu acho que é uma bobagem que a gente vai rompendo dia a dia. Eu acredito que é um instante, porque, veja, me ocorreu aqui agora, você lembra o Milton Nascimento, o que conta, alguns dizem, e eu me associo a esse, que a voz de Milton Nascimento é a voz de Deus. Aquela voz maravilhosa. E foi um filho adotado, um filho adotivo. Então, é que é preciso observar é que a contribuição, tanto da criança, do jovem, negro ou não negra, vai ser uma paixão da família, que quer ter naquela família alguém que a componha, que a integre e que, por conta disso, vai abraçar. E isso é um processo cultural e que, ao instante que a gente avance, no sentido de dizer que todos somos iguais e devemos ter igualdade de oportunidades em todos os aspectos, a gente vai conseguir fazer com que todos que queiram os olhos azuis vão falar assim: mas esse olho preto não é que é bonito? Ora, e vai acolher no seio de uma família. Doutor Walter,